Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos. Não sou professor, sou apenas estudante juntamente com você. Gostaria de iniciarmos o nosso estudo a respeito do ponto de fusão e do ponto de ebulição. A água, ela tem o seu ponto de fusão a 0 graus e seu ponto de ebulição a 100 graus, tá? E a mesma coisa oposta, né? Então, para uma água ficar, a água em seu estado líquido, transformar no seu estado sólido, ela precisa estar a menos de 0 graus. E os 0 graus ali em si, muitas pessoas ficam confusas, mas ele é o ponto bifásico, né? Então, por exemplo, se aquela substância, né? Por exemplo, vamos falar só da água, né, por enquanto. A água, ela está no seu estado sólido a 0 graus, ela vai começar a derreter, certo? Então, ali, apesar de estar sendo gerado calor, inclusive nós vamos ver nos gráficos posteriormente, ela apenas muda de estado, mas o seu calor, sua temperatura ela mantém a mesma. Então, esse ponto de fusão, ele é o mesmo para de solidificação, é a mesma coisa do ebulição para condensação, tá? Então, no caso da condensação, tem que ficar abaixo de 100 graus para que ela condense, tá? Para que o vapor ele condense. Aí, passando aqui para lembrar vocês, né, que conforme maior temperatura, maior agitação molecular, né? Então, no seu estado sólido, as moléculas elas estão próximas de si e estão calmas, né? Estão no seu estado paradas, né? E conforme ela vai mudando de estado, ela muda de seu estado, aí ela fica líquida. O seu volume ainda mantém, só que sua agitação molecular já é um pouquinho maior, sabe? O seu volume é fixo, mas sua forma já muda, sua forma já é variável. E aí temos o vapor, né? O vapor d'água, que ele já as moléculas já são mais agitadas, fazendo com que aumente o calor, né? A temperatura ali. Então é mais fácil ferver uma água em altitude elevada, pois há menos pressão para juntar as moléculas. Bom, o que é isso? O que eu quero dizer com isso, né? Então, conforme a gente está mais baixo a nível do mar, nós temos mais ar em cima pressionando a gente. Então, aqui a pressão ela é de... Pelo menos a minha cidade aqui não é, né? Mas suponhamos aqui, né, a pressão atmosférica 1 atm, né? Beleza. Aí tem um ATM e temos essa pressão muito forte para que as moléculas elas não se separem, certo? Elas não juntem. Então, se eu diminuir essa pressão, aumentando a nossa altitude, né, o nosso posicionamento, a pressão exercida ela é menor. Então, ela não impede com que as moléculas elas saiam, né, elas agitem. Então, fica mais fácil agitar as moléculas em alta altitude, porque tem menos pressão impedindo com que elas agitem. Então, no caso, né, do exemplo 0,8 atm, a sua temperatura, o seu ponto de ebulição, ele fica a 88 graus, e não a 100 graus, certo? Então, beleza. Se tem uma água líquida e ela começa a congelar, ela precisa passar pelos 0 graus, né? O ponto bifásico. Agora, quero esclarecer também um exemplo muito comum, que é o exemplo da água gelada, né? Muitas pessoas, elas não entendem muito bem, ou nunca procuraram saber, ou procuraram entender, mas a água, quando ela está gelada, né? E aí a gente tira do freezer, você vai reparar que tem alguns suorzinhos ali em volta da garrafa, né? Então, aquele suor não é... A gente pensa no suor igual ao nosso, né? Que tá saindo de dentro do nosso corpo e a gente está transpirando. Na verdade, a garrafa não está transpirando, né? Apenas o ar, as moléculas de água que estão no ar, elas se esfriam, né? E elas grudam, transformando o vapor em líquido, né? O seu estado gasoso no seu estado líquido. Então, esse é o processo da condensação. Então, a água que está no ar condensa na parte externa da garrafa que está gelada, tá bom? Então, beleza. Aí, eu quero trazer para vocês também a panela de pressão. O porquê que se a gente abrir rapidamente a panela de pressão, ela pode explodir, tá? Bom, a princípio, o ponto de ebulição na panela de pressão, ela é um pouco mais elevada, ela já não vai ser 100 graus. Vai ser aproximadamente 105 graus, né? Porque
ali a pressão está muito forte. Então, pensa, ela é mais difícil, a pressão dificulta com que as moléculas elas se soltem, elas movimentem. Então, ela precisa aumentar a temperatura ali para que possa conseguir, certo? Então, aquela água que está ali sendo pressionada, se ela entrar numa pressão normal, que é um ATM, então se eu abrir, ela vai condensar na hora. Condensar não, perdão. Ela vai evaporar na hora. Ela vai, cara, eu talvez até posso chamar de calefação, né? Porque é praticamente instantâneo que ela faz. Então essa pressão que está dentro, que as moléculas estão sendo pressionadas, cara, se abrir ela entrar na pressão normal, que é a nossa pressão atmosférica, cara, ela vai explodir assim, ela vai ir para o seu estado gasoso na hora, entendeu? Então isso pode ser perigoso, então não faça isso, tem a parte de abrir, né, ali para tirar a pressão, então faça isso, a pressão saia com calma, porque senão acontece algumas explosões aí com panela de pressão, tá bom? Bom, esse foi o estudo de pontos de fusão e pontos de ebulição. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, espero que tenha sido direto e objetivo. Tamo junto, Deus abençoe. Tchau, tchau.